Marcos capítulo 10. E levantando-se dali para o território da Judéia, além do Jordão, e a multidão se reuniu em torno dele, e tornou a ensiná-los como tinha por costume. E aproximando-se dele, os fariseus perguntaram-lhe, tentando-o: É lícito um homem repudiar sua mulher? Mas ele respondendo disse-lhes: Que os mandou Moisés? E eles disseram: Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. E Jesus respondendo disse-lhes: Pela dureza do vosso coração vos deixou ele escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Por isso deixará um homem seu pai e sua mãe e unir-se-á à sua mulher. E serão os dois uma só carne, e assim já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não separe o homem. E em casa tornaram os discípulos a interrogá-lo acerca disso mesmo. E ele lhes disse: Qualquer que deixar a sua mulher e casar com outra, adultera contra ela. E se a mulher deixar o seu marido, casar com outro, adultera. E traziam-lhe as crianças que lhes tocasse, mas os discípulos repreendiam aos que lhe as traziam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse: Deixai vir os pequenininhos a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. É verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nela. E, tomando-as em seus braços e impondo-lhes as mãos, as abençoou. E, pondo-se a caminho, correu para ele o homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhas, não defraudarás alguém, honra teu pai e tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta apenas uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Mas ele, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os seus discípulos se admiraram dessas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E eles se admiravam ainda mais, dizendo entre si: Quem poderá, pois, salvar-se? Jesus, porém, olhando para eles, disse: Para os homens é impossível, mas para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. E Pedro começou a dizer-lhe: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus respondendo disse: Em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, pai ou mãe ou mulher ou filhos ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já nesse tempo em casa, irmãos e irmãs, mães e filhos, campos, com perseguições no século futuro a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão derradeiros e muitos derradeiros serão primeiros. E iam no caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante deles, e eles maravilharam-se, seguindo atemorizados e tornando a tomar consigo os 12, começou a dizer-lhe as coisas que deviam sobrevir. Eis que nós subimos a Jerusalém, o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e os condenarão à morte, entregarão os gentios, e escarnecerão e açoitarão e cuspirão nele, e o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. E aproximaram-se dele Tiago e João, filho de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que nos faças o que pedimos? E ele lhes disse: Que quereis que vos faça? E eles lhes disseram: Concede-nos que na tua glória assentemo-nos uma à direita, outra à esquerda. Mas Jesus lhes disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo e ser batizado com batismo, com que sou batizado? E eles lhes disseram: Podemos, Jesus. Porém, disseram-lhes: É verdade, vós bebereis o cálice que eu
beber e sereis batizados com o batismo que eu sou batizado? Mas ao assentar-se à direita ou à esquerda, não me pertence a mim concedê-lo, mas isso é para aqueles a quem está reservado. E os 10, tendo ouvido isso, começaram a indignar-se contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes: Sabeis que os que julgam ser príncipes da gente delas se assenhorearam, os seus grandes usam de autoridade sobre elas? Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que dentre vós quiser ser grande, será o vosso serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar vida em resgate de muitos. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, eu quero ter vista. E Jesus lhes disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. No capítulo 10, no versículo 40 até o 45, Tiago e João almejavam posições mais elevadas no reino de Jesus. Mas o Senhor lhes disse que a verdadeira grandeza consiste em servir os outros. Pedro, um dos discípulos que ouviu essa mensagem, expandiu esse pensamento uma carta à igreja. 1 Pedro capítulo 5, versículo do 1 até o 4. Empresas e instituições medem a grandeza de alguém por meio das conquistas pessoais. No reino de Cristo, entretanto, ao servir os outros é uma forma de progredir. O desejo de alcançar o topo é prejudicial, não benéfico. Em vez de procurar satisfazer suas necessidades, procure formas de ajudar e suprir os outros. No versículo 45, esse texto revela não apenas as razões do ministério de Jesus, mas também a base da nossa salvação. O resgate era o preço pago para libertar o escravo. Jesus pagou um alto preço para resgatar-nos, porque nós mesmos não tínhamos condições de pagá-lo. Sua morte nos libertou da escravidão do pecado. Os discípulos pensavam que a vida e o poder de Jesus poderiam libertá-los de Roma. Jesus disse que sua morte salvaria do pecado, uma escravidão muito maior do que é imposta por Roma. 1 Pedro 1, 18 e 19. Podem ser encontrados mais detalhes sobre resgate que Jesus pagou por nós. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, o Senhor nos livrou, Pai, ó Senhor, de toda obra maligna, e o Senhor nos salvou para o seu reino celestial. Sabemos que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, e sim contra os principados, as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Obrigada por colocares todos esses inimigos debaixo de nossos pés, e não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Senhor, sabemos que podemos ver todas as formas do inimigo erguer fortalezas em nossa vida. Dependemos de Ti para revelá-las a mim. Obrigada por vires proclamar libertação aos cativos e restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Sem Ti, Pai, somos cativas de desejos, cegas para a verdade, oprimida. Mas contigo vem a libertação de tudo isso. Nas Tuas mãos, Senhor, estão os nossos dias. Livra-nos das mãos dos nossos inimigos e dos nossos perseguidores. Sabemos que a nossa libertação ela vem de Ti. Obrigada por me tirares das muitas águas e nos livrares do forte inimigo.
Ajuda-nos a ficar firme na liberdade pela qual Cristo me libertou e ajuda-nos a não nos submeter de novo a qualquer jugo de escravidão. Clamamos a Ti, Senhor. Pedimos que o Senhor nos liberte de qualquer coisa que nos escraviza ou nos separa de Ti. Pedimos especificamente para ser libertadas, ó Pai, de áreas onde Te desagrada. Aonde, Senhor, abrimos a porta para o inimigo com os nossos próprios desejos. Nos arrependemos de tê-lo feito. Mostra-nos onde estamos andando, Senhor, em desobediência, para que possamos mudar o rumo e viver em obediência aos teus caminhos. Dá-nos sabedoria para andar no caminho certo e forças para superar as coisas que nos arrastam para baixo. Sabemos que mesmo que nós venhamos a andar na carne, não militamos segundo a carne, pois as armas da nossa milícia, elas não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas. Em nome de Jesus, transforma, Senhor, as trevas em luz diante de nós, em direitos caminhos tortuosos. Ó Pai, sabemos que aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia de Jesus. Dá-nos paciência para que nós não venhamos a desistir, Senhor, e precisamos nos manter firmes na Tua palavra. É isso que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém.